bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso MedSeg Quick, começando aí os nossos eventos de março, né, aqui, o mês das mulheres, e assim, eu brinco, né, com meu pai, meu irmão, eu falo, gente, esse negócio de mês das mulheres, ai, parabéns pelo seu dia, vou te dar uma rosa, todos os dias é o dia das mulheres, eu falo que isso tudo é uma papagaiada, mas a gentileza são bem-vindas, né, Nath? E, Uhum. e eu acho que o que importa mesmo é a gente refletir, não se esquecer de refletir sobre essa questão nos dias de hoje, tá? Não só nas décadas passadas. E é legal também a gente tentar trazer isso para o nosso universo. Então, por isso que eu convidei aqui essa maravilhosa Natália Bueno, da Carrier, né? Que deve estar aqui há uns 6 meses já. Não sei se já deu um Isso, ano. 6 meses. Ela é responsável pelo marketing aqui no Brasil, certo, Nath? Isso, para a América Latina. América Latina, ela é muito chique, bem, muito bom, maravilhosa, as mulheres, pelo menos nessa indústria que só tem homem, pelo menos no marketing a gente tenta dar uma equilibrada. A Exato. gente pensou juntas em trazer algum tema que tivesse não só a ver com as mulheres, por isso que a gente convidou as mulheres, mas que fosse, assim, realmente importante para o pessoal aí aplicar no futuro. Lembrando que esse quick a gente vai deixar gravado e vai disponibilizar no YouTube, e esse mês a gente vai fazer outros eventos com a Carrer, Kid e Edwards, vocês podem ver aqui na minha tela, estão me sentindo blogueirinha, e temos aqui mais 2 eventos além desse, que a gente vai falar semana que vem sobre cases, e depois na outra a gente vai falar sobre o lançamento modo laser, detecção por aspiração. Então tá recheado de conteúdo esse mês. Nath, eu vou deixar com você. Vamos embora. Perfeito. Vamos lá, super obrigada pelo convite, Gabi. Acho que, como você falou, é um mercado que ele é muito masculino, né? Não só esse, mas muitos outros. Então é super legal essa iniciativa de vocês de trazer esse mês a participação da gente junto com a Carrer. Então acho que a gente vai conseguir trazer bastante coisa legal que dá para agregar tanto no nosso universo, né, de combate a incêndio, mas também em qualquer negócio, né, que você esteja gerenciando, que você esteja desenvolvendo, e qualquer solução que você venda dentro do seu portfólio como distribuidor, integrador, cliente final, seja lá com quem você trabalhe, né? Então, aqui só um rápido resumo, né, do que é a Carrier, né, quando a gente fala de Fire and Security, aqui especificamente a parte de Fire no Brasil. Então, acho que a grande maioria vai conhecer Edwards Kid, né, que é o que a gente trabalha na parte de detecção, dos painéis, do modo laser que você comentou, mas a gente também tem toda a parte de solução de combate, de segurança contra incêndio, como também os sistemas de Kid Fire System, né, quando a gente fala de supressão, e também na parte da Kid, quando a gente fala de combate a incêndio, né, então extintores, mangueiras, LGEs, né, então isso tudo faz parte do portfólio que nós, como Carrier, gerenciamos, né, então times com cada um com seu foco diferente, e especificamente aqui com a MedSeg, a parte de detecção, né, dos painéis, dos sinalizadores, enfim, então só dando um pouco de contexto que a gente consegue abraçar todo esse universo, né, de segurança e combate contra o incêndio, não só a parte de detecção, mas desde a parte de detecção até a parte de combate, isso também faz parte do nosso portfólio. E o que eu quero começar a falar aqui com vocês, né, então, para a gente já entrar aí no assunto. Então, quando a Gabi falou, né, o que a gente poderia trazer de legal e de diferente, que não seja só ligado ao universo do incêndio, mas que isso também a gente consiga aplicar ao nosso negócio, né, o que a gente trabalha. Eu trouxe aqui alguns exemplos muito simples que eu quero que vocês tenham na cabeça aí até o final do nosso encontro aí de mais meia horinha, que é coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia. Então, um celular, hoje quando a gente pensa num celular, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer e receber ligação, ele precisa estar conectado à internet, né? Hoje em dia a gente tem banco, tem trabalho no telefone, então tudo acontecendo, então é quase que um must have, a gente precisa ter.
acesso à internet, e mensagem de texto. Hoje em dia a gente recebe código para acessar banco, a gente recebe token, a gente recebe um monte de coisa por mensagem. Quando a gente vai para um universo sem tecnologia, não é digital, então uma roupa, uma boa roupa, né? Então 100% algodão, tem que ter um bom acabamento, então tem que estar lá tudo costuradinho, tudo direitinho, você se sentir confortável, e tamanho de roupa, né? Você sempre quer uma loja que tenha opções, PMG, PMGGG, então todos os tamanhos que você consiga ter de opção. E, por último, aqui eu trouxe o universo da saúde, né? Então, hoje em dia, né, para quem tenha o benefício, né, tem esse privilégio de ter um plano de saúde, você vai procurar um hospital que aceite o seu plano, você vai procurar um hospital que tenha equipe médica especializada para te atender. Então, você está com dor de garganta, você está com dor de cabeça, se é algum problema do coração, então você vai procurar sempre essas especialidades para você encontrar esse hospital. Então, quero que todo mundo tenha esses pontos na cabeça e que um pouco mais para frente eu vou explicar o que, que a gente quer dizer com isso, né? Por que, que eu trouxe esses exemplos para vocês. Ô, Nath, eu acho que a sua tela está na primeira slide, acho que você já está no terceiro, né? Pelo que eu estou vendo ali. Agora foi. Perfeita. Bom, então aqui eu acho que e acho que o legal também que a gente tentou trazer aqui hoje é que, claro, a gente tem uma apresentação, mas eu vou guiando todo mundo na fala, porque eu sei que muitas vezes a janela tá escondida, a gente está trabalhando, ouvindo alguma coisa, então fiquem tranquilos se tiver algum delay, que o slide é muito mais um guia, assim, para minha fala do que de fato uma aula, né? Aqui a gente está Tá. muito num bate-papo para agregar para todo mundo. E o tema que a gente conversou, né, valor agregado. Então, um pouquinho de alguns segmentos, né, então a gente está falando da parte de tecnologia, de roupa, de saúde, e o que que valor agregado tem a ver com isso, né? O que que é valor agregado? A gente ouve muito hoje em dia em você ter um marketing com valor agregado, de você ter uma venda de produto com alto valor agregado, né? Acho que depois dessa época que a gente teve de pandemia, se procura muito soluções integradas, soluções prontas, para que você não tenha que você ir juntando as pecinhas, mas que você consiga encontrar um fornecedor, uma loja, um lugar que te entregue tudo e com um alto valor agregado, né? Que aquilo seja positivo para você. Você não está comprando só o produto. E a definição de valor agregado é o que a gente estava um pouco explicando, né? Então, o valor agregado, ele não é você entregar o que o cliente precisa, é você entregar acima do que ele espera, né? Então, você tem uma necessidade básica, então você precisa de um telefone, você precisa de uma roupa, você vai a um hospital e você tem esses produtos todos no mercado, mas é um produto de valor agregado, e produto aqui eu falo, seja ele serviço, seja ele um sistema, seja lá o que for, então, o que você está vendendo, o que você está trabalhando, e o que vai ser algo de alto valor agregado é o que você está extrapolando a necessidade básica do seu cliente. Você vai além daquilo do que ele precisa, e não no sentido de ser um a mais, mas de ser algo que ele nem pensava que ele precisava daquilo, né? Então, de você realmente extrapolar a necessidade básica e entregar algo que é completo para ele, né? E onde que está o valor agregado? Hoje, um valor agregado, ele não é um produto, ele não é um telefone, ele está em todo um processo, né? Então, se fala muito hoje em dia do que a gente chama de jornada do cliente. E o que que é essa jornada do cliente? Já tem muito tempo que isso é dito, na verdade, né? Hoje em dia a gente tem algumas adaptações, mas a jornada do cliente seja ele em qual mercado que for, o mercado de combate a incêndio, o mercado de tecnologia, o mercado de roupa, todo cliente tem a sua jornada, seja ele um cliente final, seja ele uma tratativa que você está tendo de empresa para empresa, né? E ele começa com a parte de consciência, então eu tenho a consciência do que é aquele produto, eu tenho a consciência do que é aquela marca, eu tenho a consideração, ou seja, eu vou considerar ter essa marca, eu vou considerar fazer uma compra de AdWords, eu vou considerar ter aquele tipo de painel, eu tenho a compra de fato, que é a parte da aquisição, eu tenho o serviço prestado, seja ele na entrega do produto, seja ele na instalação de um sistema de combate a incêndio, seja ele qual que for o segmento que a gente está lidando, mas aqui a gente tem a entrega de fato, e por fim a gente tem a questão da lealdade, né? Ou seja, eu fui muito bem atendido, painel AdWords, seja lá qual for, ele atendeu a minha necessidade, ele foi justo com o que ele prometeu, e eu sou leal a essa marca.
Então, essa é a jornada do cliente que se foi trabalhada durante muito tempo. Só que aqui a forma que a gente trabalha, quando a gente pensa em AdWords, quando a gente pensa em Kid, e como é importante que todos os nossos clientes, distribuidores, integradores, clientes finais pensem, é um passo a mais dessa jornada do cliente, principalmente no mercado que a gente está, no mercado de incêndio, que falta muita parte educacional ainda do mercado como um todo, quando eu falo nas pessoas físicas, né, de você entender a importância de você ter um sistema. Então, existem 2 passos a mais que a gente coloca, e que isso é no mercado como um todo, não somos nós que inventamos isso, que é a parte do interesse e a parte da defesa. Então, a parte do interesse, ela fica no início da jornada do cliente. Então, o cliente tem a consciência do que é aquele mercado, do que é aquele produto, e antes dele considerar a minha marca, a gente precisa gerar um interesse dele, ou seja, eu sei que existe e antes de eu considerar, eu preciso ter aquele sentimento de desejo, ou seja, eu preciso desejar ter aquele produto, eu preciso desejar ter aquela solução para depois eu considerar ela numa compra, né? Então, são passos distintos. E por fim, a gente tem a parte da defesa, ou seja, eu tenho a consciência dessa solução, desse produto, eu tenho um interesse em tê-lo, eu considero tê-lo, ou seja, eu começo a analisar custo, eu começo a analisar projeto, eu começo a analisar fornecedor, faço a compra de fato, tenho o serviço instalado, tenho toda a parte de instalação de painel, seja lá qual for o serviço que você esteja prestando. Sou leal à marca porque ela foi positiva para mim, ela entregou o que ela me prometia, foi justo o serviço que eu recebi. E por fim a gente tem a parte da defesa, né? Que é o que às vezes é muito usado em inglês, o advocacy, né? Então eu defendo aquela marca, não no sentido de defender, de brigar, mas no sentido de defender para quem está do meu lado, ou seja, eu vou falar com ele, com quem eu trabalho, eu vou falar dessa marca, eu vou falar dessa solução com outras pessoas. Então, além de eu ser leal à marca, de eu gostar de trabalhar com a marca, de eu gostar de trabalhar com aquele fornecedor, eu também vou defendê-lo para o outro, né? Então, vou falar que, olha, é muito bom, vale a pena, eles me atenderam super bem, a solução entregue foi o que foi prometido e até mais, né? Então, essa é uma jornada do cliente que a gente fala que é a mais completa. E a gente precisa ser positiva em todas essas etapas para que o nosso cliente ele tenha uma experiência positiva, ou seja, eu É o preciso famoso marketing boca agregar. a boca, né, Nath? A gente, Exato, exatamente, o famoso boca a boca que é o que mais vende, não tem outra. exata. Exato, você pode ter a propaganda que seja de produto, de sistema, de serviço. Se você tem um cliente insatisfeito, isso já vai se propagar, ainda mais hoje em dia com rede social, com tudo. A gente tem aí o site Reclame Aqui, né, que é extremamente consultado por todo mundo, e eu falo isso desde o produto final até grandes soluções. Então, hoje, por exemplo, aqui na empresa a gente tem o time de Customer Service, né, que monitora, né, que está sempre lá no Reclame Aqui, que precisa dar uma resposta, precisa ter esse contato com o cliente final, porque é quem está usando o seu produto. Não adianta você achar que você tem a melhor solução, o melhor produto, se isso não está chegando até o cliente, né? Ou seja, se eu tenho aqui um cliente que ele tem uma consciência de um produto, que ele sabe que é bom, ele tem um interesse, mas lá no final ele não vai ser leal à minha marca, ele não vai defender a minha marca, a nossa solução, isso se perde, eu não tenho um ciclo completo, né? Então é super importante a gente trabalhar, e aqui a gente tenta sempre trabalhar com essa jornada do cliente da mais completa possível, né? Ele precisa ter um interesse em ter o meu produto, não só saber que ele existe, então ele precisa ser um objeto de desejo, e ele também precisa defender para os outros, né? Se eu vou fazer uma expansão e já tem um parque instalado numa indústria e eu vou fazer uma expansão, eu preciso que ele leve em consideração a minha marca, que ele fale sobre isso, né? Claro. E aí é o que eu estava até explicando, né? O valor agregado, ele só não está na venda do produto, mas de um alto preço, de um alto valor, mas em toda a jornada do cliente. Então, a gente precisa ir agregando coisas em todas as etapas para que eu tenha um produto, um serviço de alto valor agregado, porque é toda a experiência do cliente que consta, que importa, né? Que vai contar, e não só eu tenho a entrega de um produto que teve um valor mais alto do mercado, por exemplo.
Até complementando, trazendo isso para o nosso dia a dia, é aquela coisa, né? Ah, eu vou vender Edwards, que é uma marca grife de Fire, legal, mas e aí? Quanto tempo você demora desde responder um e-mail, um WhatsApp, até Exato. os mais complexas, né? Às vezes a gente trabalha com tecnologia e pode ser que dê algum problema, como é que você vai Suporte, né? Suporte do produto. treinamentos. Então, às vezes a gente fala assim, eu comprei Edwards, porque eu sei que é bom e tal, e pronto, resolveu, eu estou vendendo isso. Na verdade, não, como você falou, né? Tem desde o primeiro telefonema, o primeiro alô, até realmente, e ter o pós-venda depois, né? Depois, não é só você entregar e falar, pronto, Exato. e bati a meta aqui, acabou. Não, peraí. Isso vai levar até para dormir com você no travesseiro para sempre. Aquele Exato. projeto. E eles não vão conversar, né? Porque eu tenho um produto, o produto em si com alto valor agregado, é um produto posicionado assim, na parte de cima da pirâmide, né? Quando a gente pensa nas soluções que a gente tem no mercado, e se as pessoas que estão em contato com o cliente final, que não sou só eu, não são só os meninos do time comercial aqui da Edwards, que estão em contato com o cliente, é toda essa rede, né, que está conectada. Então, todo o processo que eles estão em contato com o cliente precisa estar de acordo com a marca, né, com o nome da marca, né, então todo o processo é extremamente importante. Exato, exato. E só para a gente concluir lá aquele exemplo que eu tinha trazido para vocês, né, então, vou passar aqui rapidinho, não vou falar o nome das marcas aqui, mas acho que todo mundo reconhece, né, então, hoje o telefone da marca da fruta, né, que é um objeto de desejo, e ele entrega as mesmas coisas que outras marcas, só que ele é procurado, por quê? Porque eu tenho tecnologia, eu tenho inovação, eu tenho um atendimento extremamente rápido na parte de suporte, a parte de roupa também, né, então a gente tem diversas marcas que são muitas vezes procuradas e não são marcas baratas e são procuradas para o público porque tem qualidade, tem durabilidade, tem um bom atendimento. A parte de plano de saúde também, né? Quando a gente pensa, eu estou numa cidade que eu não conheço, eu tenho um hospital de uma bandeira que eu não conheça e tenho um hospital de uma grande rede. Eu vou acabar tendendo a ir para essa grande rede porque eu vou ter confiança e vou ter segurança. E é o que acontece no nosso mercado, né? Aqui é um mercado que a gente precisa ter muita confiança no produto que eu estou colocando. Porque no final das contas, eu não quero usar o produto que a gente vende, ele vai ser usado em um momento que não é um momento, é um momento de risco, é um momento que o time, que o ambiente, seja lá o que for, ele tá vulnerável, né? Ele já é um ambiente que vai estar sendo um pouco caótico para o público que está ali, né? Ou já é um ambiente de risco, é, é, se eu estou falando de um data center, se eu estou falando de uma fábrica, né? Então, se eu não tenho a confiança na marca, que aquilo vai ser entregue com alta qualidade, com, com alta qualidade, com segurança, com precisão, como que eu vou levar isso para o meu público, né? Então, é extremamente importante, de um mundo aí de tecnologia, de uma coisa mais básica, até o nosso ambiente aí, quando a gente fala de segurança e combate a incêndio, que eu tenha esse reconhecimento da marca como algo de confiança que vá trazer segurança, né? E aqui eu trouxe até alguns exemplos de alguns casos recentes que a gente teve, né, de situações críticas quando a gente fala em questão de incêndio, né? Então, no caso do CT do Flamengo, em 2019, né, que teve o falecimento de diversos jovens, né, de futuras promessas no esporte, e é uma perda que é irreparável, né, a gente está falando de vidas de pessoas, então, a caso do Museu Nacional, né, que é uma perda inestimável da história do nosso país, tudo que foi perdido lá, que não vai ser recuperado, não tem como ser recuperado, e um caso aqui que eu trouxe questão de dinheiro, né? Então, isso é uma grande rede de lojas aí que a gente tem no Rio de Janeiro, de artigos diversos, que teve um incêndio, teve um prejuízo aí de mais de 3 milhões de reais, né? Então, faz sentido a gente ir ou para o mais barato, ou para o que está ali mais fácil, num mercado que a gente está falando de vidas,
no mercado que a gente está falando de segurança de patrimônio, de perdas inestimáveis, não faz sentido isso, né? Então, não pode ser visto como uma despesa para uma empresa. Então, quando a gente vai falar com o nosso cliente, isso não pode ser visto como algo que vai entrar lá no resultado como uma despesa, mas sim como um investimento de proteção das pessoas, de proteção do ambiente, né? Então, ter esse discurso também, quando a gente fala de AdWords, quando a gente fala de KID, é extremamente importante, porque, de novo, eu não estou falando simplesmente do painel, a gente precisa falar de todo o processo da venda, né? Então, ele precisa ter a confiança, nosso cliente final, né? O cliente que vocês estão em contato, de todo o processo. E aqui a gente traz a jornada do cliente, o que isso é feito, né? Vou correr aqui para a gente não passar muito do tempo, né? Consciência. Como que eu conscientizo a população da importância da segurança contra incêndio? Hoje, muitas empresas têm essa parte de sistema, empresas, indústrias, porque é obrigatório, né? Então, porque é exigido. Existem mercados que são muito mais regulamentados até que o nosso do Brasil, né? Então, o mercado dos Estados Unidos, até o próprio mercado, outros países da América Latina que têm, às vezes, uma legislação um pouco mais forte em cima disso, ou muito por conta das seguradoras, né? Então, hoje, a gente está falando de um ambiente comercial, de uma indústria, as seguradoras exigem, né, que você tenha esse tipo de sistema de proteção e de segurança contra incêndio. Mas como que eu conscientizo as pessoas da importância, para que não seja visto como um check do que eu tenho que ter, mas como um investimento naquele ambiente, na proteção das pessoas, né? Como que eu levanto o interesse dela de ter aquilo, né? Ela saber que precisa não significa que ela vai ter um interesse em trabalhar com uma marca como a Edwards ou como uma marca como a Kid, né? Então, como que a gente vai despertar esse interesse? Consideração, né? Então, hoje em dia a gente tem muita marca no mercado, né? Então, cada vez mais em todas as soluções a gente tem diversas marcas, ou marcas de bandeira, sem bandeira que a gente fala, né? Que não tem uma certificação, que não tem, às vezes, uma marca conhecida como Edwards ou como outras marcas. E aqui a gente trouxe até a frase, né? Quem não é visto não é lembrado, é uma frase aí até que a gente usa em diversos negócios, mas que é a verdade para todos os negócios. Se a gente não está numa comunicação, se a gente não está presente na internet, se a gente não está presente nos eventos, se a gente como que é uma marca considerada, né? Então a gente precisa ter essa comunicação com o cliente para que seja uma marca de, ixi, olha, eu lembro dessa, estava falando de segurança, estava falando de proteção, Edwards salva-vidas, Edwards soluções integradas. Então, é importante a gente cada vez mais fazer essa conexão com o público para que seja considerada aquisição, né? Então, como eu estava falando, qual que é o processo que você está oferecendo para o seu cliente final para ele ter um AdWords, para ele ter um painel? Ele é um processo fácil? Ele é um processo que é limpo, no sentido de ser claro para o cliente final? Então, a gente precisa que todo esse processo de compra, de contratação de serviço, ele tem um contrato, ele está considerando garantia, que isso tudo esteja muito claro para o cliente, porque eu estou trabalhando com uma marca premium, eu estou trabalhando com uma marca que ela traz confiança. Então, o processo de compra, ele precisa trazer isso também, né? Ele não está só na marca, ele precisa estar em todo o processo. E o serviço, que é até o que a Gabi estava falando, né? Como que, no início, como que você se comporta com o cliente quando você está usando lá que é representante, que você está trabalhando com o produto AdWords? Como que você chega no seu cliente? A impressão que você chega lá, quando você chega com a sua equipe, quando você está atendendo um telefonema, quando você está respondendo um e-mail, ele está de acordo com a marca, né? Então, ele vai associar uma marca que está há muitos anos no mercado, uma marca que não tá, que está presente no mundo inteiro. Ele associa a forma que você está enviando a proposta, que você está fazendo a sua instalação, que você está fazendo o seu comissionamento, está de acordo com essa marca? Então, ela tem a qualidade, o serviço prestado de instalação, de assistência técnica, tá à altura? Então, vamos refletir sobre isso, né? Porque precisa estar, né? Então, isso tudo faz parte da jornada do cliente. Lealdade, né? Então, a parte final. Então, o processo que você teve de venda, o processo que você teve de comissionamento no cliente, de entrega de painel, ele foi positivo? Esse cliente ele vai querer retornar? Então, reflita você também, né? Então, no final de fazer uma instalação, isso fez sentido como a sua equipe está se apresentando? O que eu entreguei
o cliente ele vai querer retornar para mim? E aqui, por fim, a gente trouxe até uma frase, a Gabi também falou disso no início, eu não sei, esse Philip Kotler, ele é um grande nome aí quando a gente fala de marketing, tem diversos livros escritos, e a frase dele é: a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Então, eu posso estar em rede social, eu posso estar em site, eu posso estar presente no cliente, mas a melhor propaganda vai ser sempre feita por clientes satisfeitos. Isso que é o boca a boca que a gente falou no início, né? Não, e assim, para quem fez a faculdade de administração, publicidade, comunicação, como nós, ele, assim, acho que a gente falou e leu mais de Kotler do que, sei lá, novela das 9, que eu também não gosto, mas, assim, quem tem muito interesse em conhecer mais, dá um Google nesse cara, que o cara é o mestre dos mares, dos mestres. E aí, Exato. Nath, aproveitando o gancho, eu acho que o mais interessante desse nosso quick de hoje, a gente até está fechando o nosso tempo, é como trazer isso para a realidade Edwards e Kidd. Então, assim, Exato. trazer esse fluxo, né, esse esquema do tipo assim, beleza, eu tenho Edwards, como é que porque eu sinto que os nossos clientes às vezes têm dificuldade exatamente de chegar num cliente e falar assim, então, mas eu trabalho aqui com uma marca XPTO e já me atende, né? Então acho que você Uhum. vai ajudar a gente com isso. Isso. Vou passar rapidinho também para a gente não passar muito do horário, né? Mas quando a gente fala de Edward, de Kid, né? A questão de consciência é um trabalho que a gente vai começar a fazer e quer fazer, e os nossos parceiros são extremamente importantes, é a parte de educar o mercado, né? Então, hoje em dia, a gente trabalhar com essa marca, ela pode abrir muitas portas para a gente, ainda mais Edward está dentro aí de uma estrutura carrier, né, que é extremamente conhecida. Então, você está presente, seja ele em universidades, você fazer esse webinar até que a gente está fazendo, que fica no YouTube, é uma forma de você também educar o mercado sobre a parte de sistema e proteção e combate a incêndio, né? A gente vai ter outros sobre isso. Então, essa parte educacional é muito importante para que a gente consiga levar para eles a importância de você ter. E, de novo, não ser visto como uma despesa, mas sim como um investimento. Então, você está presente, fazer palestras em faculdades de engenharia. Hoje, quem está, por exemplo, estudando a parte de sistema, está na faculdade, é quem daqui a 5, 10 anos vai estar liderando uma equipe de projetos dentro de uma indústria. Então, pensar um pouco mais à frente, então não só um trabalho dentro das indústrias e das empresas que a gente tem hoje, de você ligar para o cliente e falar, olha, eu sou da Edwards, eu sou representante da Edwards, eu vendo painel Edwards, eu vendo painel Kid, mas também fazer um trabalho na base, né? Porque, de novo, a gente precisa ter plano para 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Então, quem vai estar lá na frente é quem está hoje na parte, quem está estudando, quem está começando no mercado de trabalho. Então, essa parte educacional é extremamente importante para que a gente crie a conscientização da importância de você ter produtos certificados, produtos homologados, né? Os nossos produtos são certificados UL, então não é uma exigência brasileira, mas é algo que traz confiança, né? Então, os mercados hoje em dia são cada vez mais americanizados, né? Como a gente fala. Então, tudo isso vai agregando valor ao seu produto, né? Então, tem interesse, né? Então, hoje, quando a gente fala para fazer a venda aqui, a gente trouxe um exemplo, né? Então, não é você falar que você está vendendo um ST3 com Fireworks, não é você falar que você está vendendo um produto do código ABC com um sistema, não é ST3 com Fireworks, é uma gestão de visibilidade de incidente, né, através de uma análise gráfica, é você ter precisão, você ter acuracidade, você não precisar ir em cada ponto instalado de detector para ver se está funcionando ou não está funcionando, você ter isso tudo fácil, né? Então, você leva o interesse de forma diferente, não falando do produto, mas você falando da solução, né? O que esses produtos podem entregar para o seu cliente final, né? Você ser considerado, né? Como que a gente faz para ser considerado? Então, hoje, a gente temos essa estrutura aqui no Brasil, né? Temos distribuidores, integradores, somos conectados diretamente com a fábrica, né? Nós somos os porta-vozes da fábrica aqui na América Latina como um todo. Então, tanto eu como a América Latina, quanto os meninos que trabalham o time de vendas para o Brasil, temos time de vendas em todos que representam todos os países da América Latina. Então,
considera isso, leva isso para o seu cliente, que você tem fácil acesso, né? Você está em contato com a marca diretamente, não é distante, você sabe quem que trabalha, você tem contato com quem está fabricando esse produto. Então, considera isso quando você vai fazer uma compra, porque depois para as empresas somem. Existem empresas que somem no mercado, né? Que começam e somem. E essa confiança você só traz com o tempo, né? Então, a Edwards está há anos no mercado, Carr é uma empresa aí centenária. Então, essa parte da confiança, né? Para você considerar uma empresa, é importante você ter confiança nela. E você só consegue isso quando você está há tempos no mercado. Isso vai ganhando aos poucos, né? Confiança você vai construindo. Então, levar isso em consideração também. Aquisição, né? Então, nós somos uma empresa extremamente ética, todos os nossos processos de compra, lista de preço, processos estão extremamente transparentes com os nossos clientes, com os clientes dos nossos clientes. Temos processos automatizados, né? Hoje, para quem faz a compra direto de nós, tem acesso a um portal. Então, você ter um processo que é transparente e que tem isonomia com os clientes é algo que agrega valor a quando você vai fazer uma venda, né? Então, isso também é algo que você precisa ter. Inclusive registro de projeto, né? Que é o que o pessoal fala. Você registra o projeto e realmente ter essa transparência, né? Esse compromisso. Exato. Exatamente. Então, esse processo aí de compra é extremamente importante para que você tenha confiança na marca, né? E você levar isso para o seu cliente, né? Você contar como é feita a sua compra, ele sabe. Hoje em dia a gente vê tanta marca aí sendo exposta por processos de fabricação que tem problemas, que não são feitos da forma correta, né? E você tem esse contato hoje com a fábrica, né? Conosco. Serviço, né, então, execução de um projeto, você está fazendo lá uma conversão, né, de ST3 para ST4. Como que você está fazendo isso no seu cliente? Você preveu, né, os problemas que poderiam ter, você foi preparado para isso, você está com material, então, tenha tudo muito bem mapeado, o que você vai fazer, como que é o processo de conversão. A gente tem um time técnico, né, da Edwards, que pode atender você para tirar uma dúvida, como que eu faço esse processo. Então, utilize dos mecanismos que você tem aqui, nesse caso, né, tem a MedSeg para atender os clientes dela, temos nós também com suporte técnico, tem suporte técnico na MedSeg, então, utilize disso para que quando você for prestar o seu serviço, você esteja entregando algo com qualidade, né, você tem esse contato direto, então não deixe chegar no cliente e você ter a dúvida de como você faz esse processo, né, entre em contato com a gente, desenvolve junto com a gente, com a MedSeg, como que vai ser esse processo. E lealdade. Uma dica, desculpa te interromper, uma dica que é legal para experiência própria, inclusive, a gente tem que ter um estudo das objeções que os nossos clientes vão ter na hora da venda. Então, inevitavelmente, você vai chegar lá e falar, esse produto é muito caro. Então, peraí, o que eu ofereço, né? Não, mas esse produto concorrente faz isso, isso e isso. Mas eu não vou conseguir instalar aqui no meu espaço por causa disso e disso. Então, assim, já vá com essas perguntas previamente estudadas, estruturadas, porque elas vão acontecer, e se você já tiver como rebater, é exatamente isso que ela falou, né? Você já... Exato. Vá preparado, né? Esteja preparado. Acho que o principal é isso. Vá preparado para não trate isso como mais uma venda para você terminar ali um mês, né? Mas sim como a jornada. Isso tem que ser algo que marque para o cliente como tudo foi positivo, né? Para que ele seja leal, né? Então aqui a gente traz muito o que você está oferecendo para os seus clientes finais, para os seus integradores. Tem programa, tem treinamento, e treinamento para cliente final, ele precisa saber operar, ele precisa saber trabalhar com Fireworks. Ele sabe como que é isso, ele sabe quais que são todos os benefícios, todas as visões que um sistema da Edwards pode oferecer, Edwards Kid, ele sabe disso, então tenha isso muito bem preparado para que você esteja agregando valor ao painel instalado, para que você esteja agregando valor ao software instalado, para que ele sinta confiança em você e ele queira continuar trabalhando com você, né? E aqui a parte da defesa, eu tinha até colocado esse ponto de interrogação, que vocês precisam defender a marca, né? Então, nós defendemos, a gente tem confiança no processo, a gente tem confiança no produto, a gente sabe de
de toda a qualidade dele, e como que vocês podem fazer isso, né? Com tudo isso aqui que a gente está apresentando, vocês sentem que também é positivo todo esse processo que vocês têm junto da MedSeg, junto da Edwards, junto de um outro mercado que você possa estar trabalhando, né? Então, a defesa é algo que tem que ser natural sua, né? Então, com tudo isso que você recebeu do seu fornecedor, né, isso faz com que você defenda a marca, não só você seja leal, mas que você vá falar dela para outras pessoas, que você vá falar dela dentro do seu negócio. Então, isso é uma parte que a gente, como marca, não pode fazer por você, né? A Edwards não pode. A gente faz a nossa defesa para vocês, e vocês, como clientes, precisam fazer a nossa defesa ou feedback também, né? Olha, isso pode ser desenvolvido, isso pode ser feito desse jeito, porque é quem está em contato, né, com um cliente final de fato. E acho que a gente conseguiu passar aí um resumão, né? Passamos um pouquinho do tempo, teve problema na hora de compartilhar a tela, mas era isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, bem rapidinho, essa questão de jornada do cliente é onde tem que ter o processo de alto valor agregado, né? Não só no produto, mas em todo o processo. E quando a gente fala em AdWords, quando a gente fala em KID, é algo que a gente sempre foca para desenvolver, para que a jornada, tanto do nosso cliente como do cliente final, também seja extremamente positiva, para que a gente tenha a lealdade, para que a gente tenha essa defesa. Muito bom, muito bom. Bom, essa era a ideia de hoje, né, da gente falar sobre, dar um geral, né, de como vender soluções de alto valor agregado, principalmente em Fire, que é uma coisa, ainda é um desafio muito grande, Sim. é isso que ela falou, né, resumindo, é a gente falar dos benefícios das soluções e não simplesmente dos features, das ferramentas, então você traduzir toda essa tecnologia desse universo de Edwards e Kidd para o que ele vai ter isso na prática, né? Então, como ela falou, como ela exemplificou nas marcas famosíssimas do começo da apresentação. Bom, vamos para a pergunta, para o quiz, para o show do milhão? Vamos. Vamos, Gabi, eu trouxe aqui só para reforçar, né? Além dos benefícios, e de novo, todo o processo que você está levando para o seu cliente. Então, lembre disso, a gente tem a venda de Edwards, a gente tem a venda de Kid, mas vocês também fazem essa venda, vocês também fazem esse comissionamento, esse projeto. Então, todo o processo da sua empresa, né? Todo o processo de desenvolvimento do projeto, de instalação, ele está de acordo, então tenha isso em consciência também, né? Que é importante que todo o processo que você tenha com o cliente, que ele esteja ao nível, né, da marca, ao nível da tecnologia da solução. E aqui a gente trouxe uma pergunta, né, em relação à jornada do cliente que a gente estava falando, né, então, qual que é a melhor descrição de uma jornada do cliente para os serviços na atualidade, né, então, um pouco do que a gente estava falando hoje. Aí não toca aí agora, Gabi, fica à vontade. Bom, a gente geralmente faz aqui, quem for o primeiro a colocar a resposta correta no chat, então, se vocês quiserem responder no chat. Enquanto isso, vocês que estão vendo a gente no YouTube, por favor, coloquem aqui nos comentários quais outros conteúdos ou dúvidas sobre Carrier, né, aqui de Edwards, vocês têm para a gente fazer mais conteúdo, para a gente trazer mais coisas. Semana que vem tem mais, tem muito mais. A Nath vai ajudar a gente também, porque a gente vai trazer a Jéssica, que ela fica no México, então, para a gente falar um pouquinho, entendeu? Fazer aquele... Mas é isso, olha, muito obrigada, Nath, foi maravilhoso, esses 30 minutos passaram voando. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Gabriela Brandão, responsável pelo marketing da MedSeg. Para quem não conhece, a MedSeg está aí como distribuidor de valor de segurança e tecnologia há mais de 20 anos no mercado, fornecendo essas soluções babadeiras que vocês têm aí no mercado. Nath, se você quiser falar alguma coisa a mais. Não, só agradecer. Depois você me fala aí se alguém respondeu, para a gente depois enviar o brinde para vocês.
falar que é a letra A, né? Então, consciência, interesse, consideração, então todo o processo. E agradecer o convite, Gabi. Semana que vem estamos de volta, como você falou, para falar um pouco de cases de sucesso, né? E aí falar um pouco de como isso tudo a gente consegue aplicar de fato na prática, né? Isso não é só a parte teórica, mas como que isso pode ser aplicado. E agradecer o convite. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a nossa página no Face, no LinkedIn. A gente se vê semana que vem. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.